Você tem dificuldade para fazer escolhas? Tem dificuldade para tomar decisões? Hoje, com a história de hoje, eu quero te ajudar um pouquinho a como nortear essas decisões. Quais parâmetros, quais questões você deve levar em conta ao escolher algo, ao tomar uma decisão que pode impactar os próximos anos da sua vida? Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Conta pro pessoal, o que a gente vai ler hoje? Jogou a chupeta fora, agora vai! O texto de hoje está em Gênesis, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1, né, Davi? Ao versículo 13. Então, bora lá. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Nós estamos estudando a história de um homem chamado Abrão. Abrão foi escolhido por Deus para que a partir dele toda uma nação separada, uma nação que seria governada pelo próprio Deus, pudesse ser gerada. E é dessa nação que Deus está desenvolvendo a partir de Abrão, que o próprio Deus nasceria entre os homens. Jesus Cristo nasceria e nos reconectaria ao único e verdadeiro Deus, ao Deus Criador. O Deus Criador, o Deus glorioso, fala então com esse homem Abrão e o chama para ir para uma terra que o próprio Deus lhe mostraria no caminho. E esse homem, movido por uma fé grandiosa, vai obedecer ao chamado de Deus. Vai sair da sua terra, deixando para trás a sua parentela, deixando para trás tudo aquilo que ele conhecia e tudo que ele havia conquistado, toda a segurança de uma cidade, e vai partir rumo a uma terra completamente desconhecida, esperando que Deus lhe mostrasse onde ele deveria ficar. Abrão, junto com todo o povo que lhe seguia, toda a sua tribo, isso é importante a gente saber. Abrão não era um homem que estava andando rumo a uma terra que Deus lhe mostraria, apenas ele e meia dúzia de pessoas. Ele estava andando com toda uma comunidade. Cerca de 300, 500 pessoas caminhavam ali com Abrão. E quando ele chega em Canaã, Deus aparece a ele e diz que aquela terra era a terra que seria dada à sua descendência. Em resposta à manifestação desse Deus, Abrão agora vai cultivar um estilo de vida de adoração. Ele constrói altares por onde quer que ele passa e invoca o nome do Senhor. Ele faz um culto público, adorando ao seu Deus, como resposta a esse encontro tão especial que ele havia tido com o único Deus existente, com o Deus verdadeiro, com o Deus Criador. Lembremos que Abrão é um homem que vem de uma cultura completamente idólatra. Abrão conheceu muitos tipos de deuses, muitos tipos de estátuas, deuses distantes que nunca o corresponderam. E agora ele está diante de um relacionamento sincero com um Deus de verdade, o glorioso Deus. E isso provoca nele uma vida de adoração. Mas, enquanto Abrão está ali na terra que o próprio Deus havia mostrado, uma fome severa chegou.
assustando e deixando Abrão desesperado e preocupado em como ele iria prover alimento para ele, para sua família e para as inúmeras pessoas que caminhavam com ele naquela tribo. O que Abrão deveria fazer? Continuar e obedecer a Deus na terra onde o próprio Deus havia mostrado, tendo fé de que Deus iria agir de forma sobrenatural, provendo sustento a eles? Ou decidir pela lógica e achar uma alternativa humana para aquela situação? Abrão, então, o homem da fé, o pai da fé, vai, nesse momento da história, fraquejar. Não vai andar em fé, mas vai agora se mover pela lógica, pela razão, pelas próprias mãos. Vai decidir, então, caminhar um pouco além da região onde ele estava e chegar na terra do Egito, onde muito provavelmente tinha alimento. O detalhe é que Deus não havia ordenado que ele fizesse isso, e Deus não tinha dado nenhuma instrução a esse respeito, mas Abrão vai fazer do mesmo modo. Esse primeiro erro de Abrão vai abrir margem para que ele cometa mais um erro. Movido por motivos completamente egoístas, e movido também por muito medo dos homens, medo de perder a vida no Egito, medo de que o faraó lhe matasse para ficar com a sua esposa Sarai, Abrão vai incentivar e vai aconselhar que a sua esposa diga que é sua irmã, para que dessa forma a vida dele fosse poupada e ele pudesse ser bem tratado pelo faraó. E é mais ou menos isso que vai acontecer. O faraó vai tomar a esposa dele e vai tratar Abrão muito bem. Vai dar a Abrão um dote bem significativo por Sarai. A vida de Abrão foi poupada, mas é claro que Deus não se agradou nem um pouco disso. Deus então vai intervir na história e vai resgatar Sarai. Vai impedir que ela fosse tocada pelo faraó. Deus vai poupar a honra e a vida de Sarai. Depois de tudo isso, o faraó vai descobrir que Abrão estava mentindo para ele e vai repreendê-lo fortemente no meio de todos. Abrão então é expulso do Egito com muita vergonha. Abrão, o pai da fé, o amigo de Deus, tinha acabado de agir de um jeito completamente contrário ao coração do Senhor e, portanto, foi repreendido por Deus e expulso do Egito. Mas Abrão, por ser um amigo de Deus e o pai da fé, ele vai se arrepender. E quando ele sai do Egito, ele retorna exatamente para o lugar onde ele estava, de onde ele nunca deveria ter saído. Nos primeiros versículos da leitura de hoje, nós lemos exatamente isso. O movimento de Abrão caminhando rumo às montanhas que ficavam entre Betel e Ai, onde ele estava acampado antes de decidir ir para o Egito. Abrão retorna a esse lugar. Esse movimento de retorno de Abraão demonstra um coração arrependido. Abraão se arrependeu do seu erro. Como um ser humano comum, um ser humano falho, Abrão também teve falhas. E nós aprendemos no vídeo anterior que nós também estamos sujeitos a elas. E que por conta dessas falhas, Deus vai sim nos repreender, nos orientar, nos ensinar, nos disciplinar, mas também falamos sobre o fato de que Deus tem um perdão estendido a nós. E Deus estende esse perdão a Abrão. E Abrão então se arrepende e retorna ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Outra coisa muito interessante que a gente leu nos primeiros versículos de hoje é que Abrão retorna a esse lugar ainda mais rico do que ele já era. Ele volta com muitos animais, mas volta também com ouro e com prata. Muito provavelmente, Abrão ganhou todo esse ouro e toda essa prata no próprio Egito, porque os estudiosos alegam que nesse período de Abraão, o Egito já sabia manipular esse tipo de metal. Nós vemos então um Abraão ainda mais rico saindo do Egito. Talvez na sua mente possa ter passado a seguinte questão: ué, mas Abrão desobedeceu a Deus. Ele não devia ter ido para o Egito. E ele ainda agiu de forma muito errada em relação a Sarai. Como assim Deus pode ter permitido que ele enriquecesse e voltasse para Canaã ainda mais rico do que ele era? Esse questionamento surge na nossa cabeça por causa de um falso ensinamento que é muitas vezes pregado na igreja e a gente acaba crescendo com esse entendimento de que Deus é simplesmente tirano e que todas as vezes que a gente falha, ele simplesmente se arrepende de ter nos escolhido, de ter se revelado a nós e de ter prometido bênçãos sobre as nossas vidas. Mas isso é uma mentira. Aqui, no texto de hoje, a gente consegue claramente observar a misericórdia do nosso Deus. Ainda que Abrão tenha errado muito, Deus permitiu que ele saísse do Egito ainda mais rico do que ele era antes. Deus não volta atrás em suas promessas. O amor dele por nós jamais muda. Abrão então volta do Egito arrependido, mas também muito rico, porque aprove a Deus que fosse dessa forma.
Deus é misericordioso, gente. Não é esse Deus carrasco que muitas vezes nos é pregado. Ainda que ele seja justo e tenha corrigido seu servo Abrão. Mas ele também é misericordioso. E ele não deixou de caminhar com Abrão por causa de um erro que ele cometeu. Deus dá tempo para que a gente corrija as nossas atitudes. E a gente vai ver que Abrão agora vai enfrentar mais uma crise dentro ali do grupo, né, do caminho dele, peregrinando por essa terra. E nós vamos ver que a atitude de Abrão diante dessa crise ser diferente do Abrão do capítulo anterior. Nós vamos ver nele um homem quebrantado e um homem que verdadeiramente se arrependeu. O verdadeiro arrependimento, ele produz mudança de comportamento. Nós vamos ver que Abrão ainda vai errar outras vezes na história, mas nós também vamos ver nesse mesmo homem um coração quebrantado e a tentativa de fazer diferente. Quando Abrão retorna à terra, ele vai enfrentar uma nova crise. E essa crise tem muito a ver com a riqueza dele que havia aumentado. Só que não só com a riqueza dele que havia aumentado, mas a riqueza também do seu sobrinho Ló. Vocês lembram de Ló? Ló era filho do irmão de Abrão, o irmão dele chamado Harã, que havia morrido ainda lá em Ur dos Caldeus e tinha ficado órfão. E ele vai passar a acompanhar Abrão em toda a sua viagem, em toda a sua trajetória. Até o momento, Ló não teve muito destaque, ele não apareceu muito na história. Mas agora ele vai começar a aparecer um pouco mais. O Novo Testamento trata Ló como sendo um homem justo. Nas cartas de Pedro, Pedro menciona Ló como sendo justo Ló. Isso nos traz o entendimento de que Ló creu em Deus, creu no Deus de Abraão, o Deus que havia chamado Abraão. E muito provavelmente foi isso que fez ele continuar seguindo Abraão todo esse tempo. Desde o começo da história, nós estamos vendo o movimento de Abraão, migrando, peregrinando por essa terra. E onde ele vai, Ló vai atrás. Inclusive no Egito. Quando Abrão foi para o Egito na tentativa de fugir da fome, Ló também foi com ele. E quando Abrão foi repreendido pelo faraó e teve que sair do Egito envergonhado, Ló também seguiu Abrão. Ló poderia ter ficado no Egito, mas ele decide seguir o seu tio. E o que vai acontecer com o sobrinho de Abrão, com Ló, é que assim como o tio, Ló também vai enriquecer muito em toda essa viagem. Isso é muito bonito. Por quê? Porque isso me mostra como de fato pessoas abençoadas abençoam. É muito legal porque mostra como a bênção de Deus que estava sobre a vida de Abrão também alcançava e atingia as pessoas ao redor de Abrão. Isso me lembra também da promessa que Deus fez para Abrão. A promessa de que ele seria uma bênção por onde ele passasse. A promessa de que aqueles que o abençoassem seriam abençoados. Deus está cumprindo aquilo que havia dito a Abraão e enriquecendo também o seu sobrinho Ló. Fica aqui um aprendizado para nós, que o nosso coração deseje ser uma bênção por onde nós passarmos. Às vezes a gente tende a ouvir essas histórias e pensar assim, tá vendo? É por isso que eu preciso ficar perto de gente que é abençoada, para eu ser abençoado também. E tudo bem, não existe erro em pensar dessa forma. Realmente é bom estar perto e caminhar com quem ama Deus, porque isso nos ajudará a estar mais perto de Deus, isso é verdade. Mas nós também devemos pensar o contrário, né? Que bom é ser a pessoa que é abençoada por Deus e por isso abençoa quem está ao redor. Que nós caminhemos com esse coração. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber porque poder dar é uma grande bênção. O meu desejo hoje para nós é que nós possamos dar mais do que receber. Por conta da riqueza desses dois homens, de Ló e de Abrão, a terra que eles ocupavam começou a ficar pequena para eles. A gente precisa lembrar, gente, que na época a riqueza não era você ter uma conta bancária abastada. A riqueza estava principalmente em ter muito gado. Então eles tinham muitos animais, e os animais precisam de pasto e precisam de água. E aquela terra já não estava sendo o bastante para os dois. Eles eram muitos, o gado deles era grandioso demais. E então os pastores, os homens que cuidavam dos rebanhos deles, vão começar a ter desentendimentos. Muito provavelmente por causa da competição pelo pasto e a competição por água disponível. Além disso, a Bíblia vai nos dizer que na época quem habitava aquela terra eram os cananeus e os ferezeus. Por que a Bíblia traz essa informação? Não é em vão. É para nos mostrar que além de toda a riqueza de Abrão e de Ló ocupando aqueles pastos, também tinha o próprio gado, o próprio rebanho dos cananeus e dos ferezeus, porque não tinha espaço para todo mundo. Eu achei interessante que, estudando um pouco sobre esse texto, eu descobri que é comum uma expressão chamada de o problema da bênção.
Abrão e Ló tinham sido tão abençoados por Deus, tinham se tornado tão ricos, que agora eles estavam enfrentando um problema por serem ricos, por serem tão abençoados, que era a falta de espaço para ambos. Eu achei essa expressão, o problema da bênção, muito interessante, porque às vezes a gente pensa que quando Deus nos abençoar, todos os nossos problemas serão resolvidos e a gente não vai ter mais nenhuma dificuldade. Mas a verdade é que a cada realidade nova que nós vivemos, a cada lugar que o Senhor nos coloca, a cada coisa que o Senhor nos permite viver de novo, que é uma bênção em nossas vidas, vem também novas circunstâncias e novos desafios. E nós precisamos entender que isso é também uma forma do próprio Deus trabalhar no nosso crescimento espiritual e no amadurecimento da nossa fé. Novos locais, novas realidades, novas posturas, novas posições exigem da gente novos comportamentos, novas respostas diante de determinados problemas. Então aqui Abrão está encarando um problema, uma crise, uma dificuldade ali, porque ele foi extremamente abençoado por Deus e Ló também. Só que como um homem quebrantado, um homem que havia acabado de se arrepender de um erro, Abrão aqui vai agir de forma diferente ao que ele tinha feito no Egito. Abrão vai agir com sabedoria. E diante de tal questão, ele vai perceber que se ele se demorasse para tomar uma decisão, tomar uma atitude sábia, logo esse desentendimento que havia acontecido entre os pastores dele com os pastores de Ló, logo esse desentendimento estaria dentro da própria família deles, estaria acontecendo entre eles. Isso era algo que Abrão não queria. Ele então vai tomar uma decisão sábia de se separar do seu sobrinho. E ele faz essa proposta para Ló. Ele fala: olha, Ló, não dá mais para dividirmos a mesma terra. Não está sendo o bastante para nós dois. Vamos precisar nos separar. Ele então dá essa orientação para Ló e permite que Ló escolha para onde ele queria ir. Com isso, a gente também aprende como a humildade é um elemento fundamental para nós sermos sábios. A Bíblia vai dizer que a sabedoria está em evitar o conflito, em evitar a complicação, em evitar a briga, a discussão e os desentendimentos. Então, ser alguém dado à confusão, ser alguém dado à briga, ser alguém dado a conflitos, sabe, pessoas que têm o prazer de uma contenda? Isso é algo que deve acender um alerta no seu pensamento, um alerta no seu coração, algo que não provém do coração de Deus. Deus é sábio. Jesus é a própria sabedoria, e a sabedoria ela preza pela paz e não pelo conflito. É claro que existem situações que em prol da verdade, em prol da palavra, em prol da obediência a Deus, a guerra precisará ser feita, mas em muitas outras, a paz deve ser sempre a primeira escolha. Aqui Abrão, quando ele age e escolhe em sabedoria, ele está expressando o caráter de Cristo. Nós fomos chamados para expressar o caráter de Cristo. O Espírito Santo trabalha na nossa vida, construindo o caráter de Cristo em nós. Então, nós vimos no episódio anterior, Abrão falhando e desobedecendo a Deus. Mas ele se arrependeu, se quebrantou e agora no próximo episódio, ele está agindo em sabedoria, expressando o caráter de Cristo. Quando for escolher algo, quando for decidir algo, pense sempre se você está expressando o caráter de Cristo. Procure sempre agir, decidir e escolher em sabedoria e evite o máximo que você puder conflitos desnecessários. Saiba que a Bíblia diz que Deus dá livremente sabedoria àquele que pede. Então, se você deseja ter sabedoria, peça a Deus e, sem dúvida, Ele lhe dará. Esse é o tipo de oração que algumas pessoas brincam que é bom você não fazer. Porque, se você pedir por sabedoria, Deus vai te mandar circunstâncias para que você seja sábio e não vai ser fácil, então é melhor não orar por isso. E aí você continua ocupando o papel da tolice? Gente, a vida tem desafios e dificuldades, com sabedoria ou sem sabedoria. Com certeza, saber que você está enfrentando uma dificuldade, mas que você está percorrendo um caminho de se tornar cada vez mais sábio e expressar mais o caráter de Cristo, vale muito a pena. É melhor do que continuar eternamente vivendo as dificuldades e não gerar nada dentro desse cenário. Abrão, então, vai permitir que Ló escolha o lugar para onde ele quer ir. E aqui a gente vai ver que o que vai mover a escolha de Ló vai ser um desejo completamente egoísta. Ló vai olhar para aquela região e vai ver que a região do Jordão é uma região extremamente fértil e uma região com muita água. Ele até usa o comparativo do Jardim do Éden e do Egito. Lembra do Jardim do Éden? Nós já falamos sobre ele. Era um jardim irrigado por um rio que se dividia em outros 4. Era uma região com muita água disponível.
E o Egito, ele foi construído ao redor do Rio Nilo, justamente porque é uma região fértil e com disponibilidade de água. Então, quando Ló ele olha para essa região, logo ele pensa, se o problema está sendo a falta de água e a falta de pasto, lá eu vou ter água em abundância. E ele decide então ir para essa região. Em nenhum momento ele pensa que ele está escolhendo a melhor região e está deixando para o tio, que nesse tempo, que todo esse tempo guiou ele, liderou ele, o abençoou, ficaria com a região menos favorável humanamente falando. Então a gente percebe que a escolha dele é muito egoísta, ele vai pensar apenas nele. Além de ser uma decisão egoísta, é uma decisão ambiciosa. Ele está pensando apenas no recurso que aquela terra poderia oferecer a ele e como aquilo poderia lhe tornar ainda mais rico. Mas ele não se importa com outras questões. Por exemplo, a Bíblia diz que na direção em que Ló foi, ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia também já nos adianta que eles eram grandes pecadores diante de Deus. Eles tinham práticas completamente condenáveis pelo Senhor. Mas Ló não vai se preocupar em nenhum momento de estar indo para essa região e de estar levando a família dele para essa região. Sabe o que Ló está fazendo aqui? Ele está separando a vida dele. Ele está dizendo que é diferente aquilo que é espiritual e aquilo que é secular. O trabalho dele, a profissão dele, nada tem a ver com a fé dele. Quantas vezes nós também não agimos assim? Separamos as coisas. Mas eu preciso te falar que isso é uma grande estratégia de Satanás para te destruir e para te lançar para longe do Senhor. Esse ensinamento de que existe uma vida secular e uma vida espiritual e que você precisa separar isso é uma grande mentira. Pensa comigo, se nós nascemos de novo, se existe agora em nós uma nova natureza, tudo na nossa vida precisa ser alterado. Tudo na nossa vida vai ser impactado. E agora nós vamos olhar para todas as esferas da nossa vida com um olhar que nasceu de novo. Com o olhar de alguém que já não é mais morto espiritualmente, mas que dentro dele habita o próprio Espírito Santo de Deus. Ló não vai considerar isso. Ló não vai considerar a questão espiritual. E ele simplesmente vai seguir nessa direção. E eu posso te adiantar que o final de Ló não vai ser nada feliz, nada agradável. Gente, às vezes Deus nos pede para termos cautela com algumas decisões que tomamos, com alguns lugares que frequentamos, com prática que temos. E a gente pensa que Deus está sendo só chato, mas Deus está sempre nos protegendo. Ló foi numa direção que era completamente oposta ao coração de Deus, movido pelas aparências. E isso vai ser catastrófico no final da vida dele, para ele e para toda a família. Nós devemos ser integrais naquilo que vivemos com Deus. Caso contrário, gente, é hipocrisia. Estar em cima do muro é a maior das hipocrisias. Porque pensa comigo, aquele que não é temente a Deus, que não se preocupa com as coisas de Deus, pelo menos ele está sendo sincero naquilo que ele crê. Mas aquele que diz que serve a Cristo, mas é só uma vez por semana, uma vez por mês quando ele vai na igreja, ou só quando ele está com os irmãos da igreja, e depois ele tem a vida secular dele que nada tem a ver com Cristo, essa é a maior das hipocrisias que pode existir. E eu não estou falando sobre os nossos erros, sobre a nossa fraqueza, sobre os pecados que ainda vai acontecer, como aconteceu com Abrão. Que Deus é misericordioso e nos dá tempo para nos arrependermos e nos ajuda a mudar. Eu não estou falando disso. Estou falando daquele erro descarado, consciente. Estou falando daquela situação em que conscientemente, racionalmente, a pessoa realmente não quer estar ali integralmente. É só uma espiritualidade, é só para ela fazer parte de uma comunidade, como se viver com Cristo fosse apenas um clube social. Isso é algo muito sério e pode te levar a lugares muito catastróficos. Ló se moveu completamente pela aparência, e nós vamos ver que nos textos anteriores ele vai chegar até a morar dentro da cidade de Sodoma com toda a sua família. E nós vamos aqui estudar o final da história de Ló, um final muito triste, um final muito trágico, desse homem, que era um homem que temia Deus, era um homem que creu no Deus de Abraão, mas que infelizmente viveu uma vida de aparências, começou bem e terminou completamente mal. Não faça escolhas, não tome decisões baseado na aparência. A aparência é completamente enganosa. Ao contrário disso, busque o conselho de Deus, busque o coração de Deus, se mova de acordo com o coração de Deus. O que nós precisamos entender é que o pecado cometido no Jardim do Éden corrompeu tudo,
tornou tudo distorcido, tudo caído, inclusive a nossa mente e a nossa percepção da realidade. É por isso que as aparências elas são extremamente enganosas. O homem acha que algo é bom, mas ele não sabe se aquilo é verdadeiramente bom. A nossa mente nos engana e por isso nós não podemos confiar plenamente nela sem buscar o conselho do Senhor. Deixa eu te contar uma coisa. A nossa mente, a nossa percepção da realidade, ela é tão atrapalhada, ela é tão corrompida, que o momento em que o próprio Deus passou pela terra, ele passou despercebido. Quando Jesus Cristo nasceu, ele nasceu em uma cidade pobre. Ele era um homem simples, comum, filho de um marceneiro. Em nada ele tinha de atrativo. Ele não se parecia com os nossos reis, nem com os nossos líderes. Ele não se parecia com os nossos pastores celebridades, nem com os cantores do mercado gospel. Ele provavelmente não frequentava nenhuma sinagoga espetacular, uma mega igreja com uma estrutura espetacular de última linha. Ele era um homem comum. E por isso passou desapercebido. Seu próprio povo o rejeitou por causa de inveja, porque não podiam aceitar um Messias que era simples e comum. Eles esperavam um homem rico, vindo de uma linhagem especial. Eles esperavam um líder militar, e o que Deus enviou a eles foi um simples homem. Tome cuidado com as aparências. Nós podemos estar buscando tanto por aparências que não estamos encontrando o próprio Deus. Tome cuidado com as aparências, porque talvez Deus tenha passado tão perto de você, mas por causa das aparências, você não tem percebido. Não escolha congregar em uma igreja meramente pela estrutura. Eu não estou falando aqui contra a estrutura, tá, gente? A estrutura é uma bênção. Eu estou falando quando isso se torna maior do que a essência. Eu estou falando quando a estrutura ocupa o lugar da mensagem principal. Eu estou falando que é um problema quando a estrutura, ela vem antes do nosso Senhor. Ela vem antes do coração de Deus. Ela vem antes das obras que nós deveríamos estar fazendo. Ela vem antes do amor ao próximo. Ela vem antes do cuidado ao órfão. Ela vem antes do cuidado à viúva. Tome cuidado, não se mova por aparências, porque a nossa interpretação da realidade, ela é completamente enganosa. Busque sempre o conselho do Senhor.